Bom, boa noite a todos. Meu nome é Dr. Fábio Rocha Lima, médico patologista, diretor técnico aqui do Artemis Laboratório. Hoje nós vamos ter uma live aí com a doutora Mariana Colodeto, né? Minha colega ginecologista obstetra. Vamos falar sobre o vírus HPV. Então, Mariana, por favor, se apresenta aí para o pessoal que já está entrando na live, por favor. Oi, gente, boa noite, muito prazer. Obrigada, Fábio, pelo convite, tá? Estou muito feliz de falar sobre esse tema tão importante aqui com você, viu? Então, vamos lá, né? Meu nome é Mariana, minha formação foi no Hospital de Clínicas da UFPR em Curitiba, fiz medicina e residência médica em ginecologia e obstetrícia lá, e sou especialista em patologia do trato genital inferior pela Unifesp. Então, eu estudei esse assunto aí com afinco nesse último ano e vim compartilhar um pouquinho aí com vocês. Legal, muito bom. Então você tem a formação lá em Curitiba e lá em São Paulo, né? Que ótimo, Mariana, muito bom. Agora estou de volta aqui Excelente. para a terrinha. Aham. Você é doradense? Não, eu sou de Vinhema. Fica aqui na Ah, você é de região. Vinhedo. Eu Aham, sou de Vinhema. aham. Então, tô aqui Legal, muito dourado, bom. eu me sinto douradense já, viu, Oi? Fábio? Deu uma travadinha aí. Desculpa, não Ah, escutamos o que você falou. eu falei que eu já me sinto douradense já, praticamente Ai, que douradense. bom, ótimo. Bom, Mariana, então vamos começar a nossa live aí, né? Vamos falar um pouquinho aí, traz um pouquinho desse teu conhecimento pra gente aí sobre o vírus HPV, né? O que é esse vírus, né? O vírus do papiloma humano. Vamos falar um pouquinho sobre ele. Então, o vírus, né, é um agente infeccioso que pode transmitir doenças, e o Fábio já até apresentou bem a abreviação de papiloma vírus humano. Então, o vírus HPV ele já está aqui sendo transmitido aos seres humanos há muito tempo, e ele pode ser transmitido no contato, pele a pele, no contato pele-mucosa, e através, né, normalmente a gente estuda bastante através do contato sexual. Ele chega em pequenos machucados, assim, na pele, da mucosa ou do tecido mesmo, íntegro, pequenos machucadinhos que a gente não consegue enxergar e adentra esse tecido e consegue se proliferar a partir dali. Então, existem mais de 200 tipos de vírus, alguns podem causar infecções, né, mais leves, outras infecções mais graves. Ok. E ele é uma doença, ele é considerado uma doença sexualmente transmissível? Fábio. Então, o HPV ele é considerado uma doença sexualmente transmissível, que a gente, inclusive, fica bem atento para pesquisar durante o exame clínico, né? O exame ginecológico, a gente busca alguns sinais do HPV e tem alguns exames aí que a gente já vai conversar para frente para rastreamento. Legal. Né, a gente fala, né, é um vírus, é uma infecção, né? Mas essa infecção está extremamente relacionada ao câncer de colo de útero, né? Qual a relação do vírus HPV e o câncer de colo uterino? Então, assim, o vírus HPV ele é um vírus que está associado não só ao câncer de colo de útero, mas vários outros tipos de câncer. Então, para a gente ter uma ideia, é, tirando o cigarro, ele é um dos principais carcinogênicos aqui para o ser humano. Então, ele também está associado ao câncer de colo de útero, câncer de boca, de laringe, de canal anal, de vulva, de vagina. Mas para o câncer de colo de útero especificamente, a gente, quase na totalidade deles, a gente precisa do vírus do HPV como um elemento principal para o início do câncer. Né? Claro que a gente vai levar em consideração também a imunidade da pessoa, a parte genética, como esse sistema imune da pessoa vai responder ao vírus, mas quase a totalidade dos cânceres estão associados ao vírus do HPV. Né? A gente tem alguns tipos que vão estar mais associados ao câncer de colo de útero e outros menos, né? Então, o mais importante seria o HPV 16, que a gente conhece. Quase metade dos cânceres de colo de útero estão associados ao HPV 16. Legal. A gente, né, eu que sou de uma geração mais antiga, né, você é bem mais nova, né, quando a gente começou a discutir, né, que o câncer podia ser uma doença infecciosa e transmissível, né, a gente realmente
achou que realmente ia mudar muita coisa. E realmente mudou muito, né? Então hoje você tem realmente uma doença, né? Um câncer, que claramente é causada por um vírus, por uma doença transmissível, né? Uma doença infecciosa, que tem vacina, né? Então, quer dizer, o quanto, né, que a realidade, né, da oncologia e das transmissões estão mudando, né, conforme o conhecimento vai avançando, né, Mariana? Acho isso muito interessante. Eu acho que é importante ressaltar também que o câncer de colo de útero é o quarto câncer mais importante entre as mulheres, né? Ele perde para o câncer de mama, o câncer coloretal e o câncer de pulmão. Então, ele acomete muitas mulheres, responsável por muitas doenças, internações, né? E até mortes. Então, a gente tem que falar sobre esse assunto, porque realmente é como você comentou, né? Tem prevenção. Então, isso é muito importante. Uhum. Legal. Então, vamos falar, né? Se ele é um vírus, é uma doença que somente transmissível, né? E causa um câncer que é comum e que leva, né, ainda hoje, muitas mulheres até ao óbito, nós temos que trabalhar com prevenção, né? E como que a gente diagnostica o HPV, né? Como que a gente sabe que a gente tem um HPV, né? Como que é feito esses exames de rastreamento, como que funciona, né, a prevenção da infecção por esse vírus? Então, assim, de uma maneira resumida, o vírus, a partir do momento que a gente entra em contato através do ato sexual, pode ser no sexo até, às vezes, a transmissão pelo sexo oral, contato manual, até genital, esse vírus ele fica escondido nas camadas mais profundas dos tecidos ali, e depois ele consegue se proliferar. E ele pode fazer, a gente chama de lesões clínicas, que a gente conseguiria ver, por exemplo, algumas verrugas, que são lesões benignas, que não evoluem para o câncer. As lesões clínicas do câncer seriam em fases mais avançadas, que a gente já estaria tendo atraso no diagnóstico, que são lesões que eu conseguiria ver a olho nu. E já a gente tem algumas lesões que a gente chama de subclínicas, em que eu não consigo ver e a gente descobre através do exame, que seria o exame preventivo, né, que é a citologia oncótica, e através da colposcopia a gente conseguiria ver essas lesões que a gente não vê também a olho nu. E a gente tem o vírus que ele pode só estar presente no seu corpo sem causar lesão nenhuma, que a gente chama de lesões latentes, que a gente conseguiria encontrar através dos testes que conseguem pesquisar o vírus do HPV. Eu acho até que você vai comentar um pouquinho melhor sobre essa parte do que eu, né, Fábio? Ah, vamos comentar sim, né? Eu acho que aqui vale a pena um comentário aí que eu sempre fiz, né, nas aulas de patologia, que a gente trabalhava lá na universidade, né? Que assim, o pessoal tem uma ideia, o câncer de colo de útero, né, até meados dos anos 30, 40, ele era o câncer que mais matava mulheres no mundo, né? Se você for pegar nos países desenvolvidos, né, você vai ver que a incidência e a mortalidade por câncer de colo de útero, né, despencou de primeiro lugar para oitavo lugar hoje, nos Estados Unidos, por exemplo, né? E isso graças a um exame conhecido, fácil, barato, que toda mulher deveria fazer anualmente, que é o exame de Papa Nicolau, né? Nenhuma ação médica mudou tanta a realidade de uma doença quanto o exame de um câncer, né? Quanto o exame de Papa Nicolau, né? E aí você vê, né, como é triste no Brasil ainda ser o terceiro câncer, né, em mulheres no Brasil, ainda em algumas regiões do Brasil brigando pelo primeiro com câncer de mama, né? Na região norte do Brasil, por exemplo, né? Então, a gente vê, né, a importância de falar do exame de Papa Nicolau, né, que é simplesmente, né, a coleta de células lá do colo do útero, para a gente olhar no microscópio lá no laboratório e avaliar se tem lesões, né, do vírus HPV, se tem lesões pré-cancerígenas que a gente fala, né? Quer falar um pouquinho dessa evolução aí, né, da infecção do HPV, dos NICs do colo de útero, né? Isso é bem importante lembrar que não é o único contato com o vírus que vai causar o câncer, tá, gente? Então, tem algumas pacientes que ficam muito, muito preocupadas. Então, às vezes, a gente pega um resultado do Papa Nicolau, né, do preventivo, e a gente tenta traduzir de uma forma até mais fácil de entender
E porque a pessoa não dorme na noite anterior da consulta, ela pega o resultado do exame e fica sem dormir, porque realmente o diagnóstico às vezes assusta, né? Ter uma alteração no exame do preventivo, mas na verdade o teste de rastreamento, que é o preventivo, ele sugere algumas alterações que a gente pesquisa um pouco melhor com a colposcopia, né? Então a colposcopia é um exame também simples, mas que a gente precisa de um aparato um pouquinho maior, que é uma lente de aumento, e a gente coloca dois líquidos ali diferentes para avaliar o colo do útero, e a gente consegue entender melhor onde estão as lesões, fazer uma biópsia, né? E aí sim ter um diagnóstico mais preciso se essa lesão do HPV ela é uma lesão provavelmente transitória, passageira, que o próprio sistema imune da paciente vai eliminar sozinho, ou se ela é uma lesão precursora realmente do câncer, né? Que a gente chama de neoplasia intraepitelial cervical. Então, a gente tem os NIC2 e o NIC3, eles são realmente, de fato, os precursores do câncer de colo de útero. Então, a gente fala precursor é porque ele realmente consegue evoluir para o câncer e nessa fase é realmente tratável, né? Então, a gente tem aí um período de tempo importante para que essa evolução aconteça e nesse período a gente quer encontrar essa mulher, né? Ter a oportunidade de fazer o exame nessa mulher nessa fase que é pré-invasiva, né? Que é antes da doença maligna. Então, o Fábio até comentou também, eu até pedi que é uma dúvida do consultório, que as pacientes perguntam bastante sobre a principal diferença da citologia oncótica, né, tradicional, e da citologia em meio líquido. Uhum. A citologia, vamos conversar um pouquinho, né, sobre a citologia em meio líquido. É muito interessante falar disso, né? A primeira coisa que eu acho que a gente tem que comentar, né, é que quem fez essa mudança, né, no mundo foi a citologia tradicional, né? A citologia criada lá por Papa Nicolau em 1920, da década de 20, né? Então, assim, a primeira coisa é dizer que a citologia tradicional que é feita no sistema público de saúde, ela é muito boa. Ela faz diagnóstico, ela funciona muito bem, né? Mas a citologia em meio líquido, ela é uma evolução do método, né? Então, quer dizer, ela é melhor, né? Eu que sou patologista, o meu trabalho é ver as lâminas, a gente olha no microscópio, a gente vê que a fixação é melhor, a qualidade da lâmina fica melhor, porque essa lâmina não é feita na hora da coleta, essa lâmina é feita por um equipamento que filtra, que tira debris celulares, que tira sujeiras, bactérias, as células inflamatórias. Então você consegue ver muito melhor, né, as alterações celulares do que na citologia tradicional. Né? Então, você fala assim, a citologia em meio líquido é melhor? É melhor. Né? Ela é mais eficiente, mas ela não descarta a qualidade da tradicional. Né? Quer dizer, se você não tem o acesso ao meio líquido, faz a tradicional que ela vai fazer o diagnóstico da mesma forma. Mas ela tem uma vantagem muito, muito grande, né, que a gente fala, que é você poder fazer exames complementares. Né? Então, você olha na lâmina lá, a presença de uma alteração sugestiva de um HPV, você pode pedir naquele mesmo material do meio líquido, né, o PCR, né, que é o exame que vai avaliar a presença do DNA do vírus, que vai dar a certeza que tem um vírus e que tipo de vírus que é. Né? Se é um vírus de baixo risco, se é um vírus de alto risco, como o HPV-16, que é um vírus que tem uma grande chance de evoluir para um câncer de colo de útero. Né? Então, realmente, ela demonstra uma evolução e uma qualidade melhor. Né? Hoje, aqui em Dourados, praticamente a grande maioria dos serviços privados trabalham só com meio líquido. Disso eu posso falar, porque é até um orgulho para mim. Eu fui o pioneiro na implantação do meio líquido em Dourados em 2011, né? Lá no laboratório LAPAC, quando eu era diretor técnico lá. Nós implantamos em Dourados o meio líquido, fomos o primeiro laboratório, fomos o primeiro serviço do estado, né? E o terceiro laboratório do Centro-Oeste a implantar a citologia em meio líquido no ano de 2011, né? Então, assim, eu tenho muito orgulho desse pioneirismo em trabalhar com meio líquido aqui, né? Quando a gente implantou isso em 2011. Então, é bem interessante. Quer comentar um pouquinho, Maria? Por favor. Uma evolução tecnológica muito grande, né? Uhum.
As Sim, pacientes, até para as pacientes perceberem na diferença, elas não notam a diferença na hora da coleta, tá? sim. Então, a coleta é muito semelhante, não tem desconforto maior, até para a gente acaba sendo muitas vezes até mais fácil, né? Pela forma como é preparado, que a gente não, às vezes não precisa preparar a lâmina e fixar, né? Falando da parte médica. Mas para a paciente não tem nenhum desconforto a mais essa melhora aí. Uhum. Legal. Ó, o Pablo perguntou aqui, aliás, deixa eu até falar isso, né? Pessoal, Uhum. olha, por favor, façam perguntas, tá? Aqui no chat, vão fazendo perguntas, tá? Para a gente Sim. responder. As perguntas que vocês vão fazendo vão engrandecendo a nossa discussão. Estamos aqui realmente para tirar dúvidas de vocês, tá? Bom, vamos lá. Interferência aqui. Então, o Pablo perguntou aqui se as mulheres ainda têm estigma ou preconceito para fazer o Papa Nicolau, para ir no ginecologista, né? Igual os homens têm para ir no urologista, ou se isso já melhorou bastante? Ah, depende muito, sabe? É aquele desconforto. Na hora da coleta, não tem ninguém que chega e fala assim, nossa, doutora, que delícia. Todo mundo fica meio sem graça, assim, envergonhado. Mas o que eu vejo na prática, que é muito fomentado assim, em termos de saúde pública, né? A gente tem uma população que faz o rastreamento certinho, vai no médico todo ano, às vezes fica um outro ano sem colher o exame, acaba procurando. E daí a gente já tem um outro grupo que não faz quase nunca rastreamento, que é uma população aí de maior risco. Que a gente tem que procurar a mais, assim, sabe? Mas algumas sim, mas eu acho que é menos, porque acho que a mulher, desde muito novinha, às vezes a mãe já leva no ginecologista, já explica, já mostra como é, e acaba tendo, acho que, menos preconceito do que com os homens de ter que fazer o exame. Mas tem aquela timidez que a gente fala, não precisa ter vergonha, a gente já tenta estimular e deixar bem à vontade também, porque é algo que a gente precisa fazer para ter uma segurança aí que vale a pena. Certo. E aí, quando que a mulher tem que começar a coletar? De quando em quanto tempo ela tem que fazer a coleta do preventivo e até que idade ela deve coletar? Então, assim, a gente segue aqui no Brasil, né, o Manual do Ministério da Saúde, foi elaborado pelos os principais médicos estudiosos nesse assunto, baseado em evidência científica mesmo. E a idade de início da coleta é dos 25 anos até os 65 anos de idade, né? Então, para rastreamento mesmo. Normalmente, se a gente consegue 2 exames consecutivos negativos, a gente pode até espaçar essa coleta para cada 3 anos. Depende muito também da situação, né? Então, caso tenha alguma alteração, às vezes a gente acaba mudando esse acompanhamento, fazendo exames um pouco mais próximos. Uhum, ok. Então, né, teoricamente, o ideal é visitar o seu ginecologista todo ano, né? E Todo aí ano. vai discutindo com ele a questão aí da coleta do preventivo, né? Ó, aqui, ó, a enfermeira Lilian, ela é uma parceira nossa aí também do Artemis, ela comentando aqui, ó, a maior dificuldade sobre o HPV é o quanto tempo ele fica ativo e transmitindo, né? Então, acho que isso é uma coisa interessante você comentar aí, né? Dessa latência do HPV, né? Assintomática, dessa evolução, dessa infecção crônica do HPV, né, Mariana? Essa é uma parte que muda, que é bem complicada, porque no consultório gera bastante dúvida. Então, assim, a partir do momento que você adquire o vírus, ele pode ficar muito tempo latente no sistema imune, né? Então, algumas fontes colocam entre 6 meses a 2 anos, mas às vezes a gente vê até mais tempo de latência e ele não está transmitindo, não está proliferando. Em algum momento consegue uma brecha e ele vai começando a proliferar, transmitindo para os epitélios, né, para os tecidos ali do lado, consegue transmitir para outras pessoas, né? A gente fala que as lesões que mais transmitem são as verrugas, né? Então a gente fala que são lesões de baixo grau, não são precursoras do câncer, mas essas lesões que a gente fala que são subclínicas, que o paciente não consegue ver, não sabe que tem, né? Que as verrugas a gente consegue notar bem na hora do que você faz o seu autoexame, mas essas lesões que a gente acaba pegando no preventivo, não. Né? E muitas delas, elas têm capacidade de transmitir,
Só que esse timing, esse momento que a transmissão começa, muitas vezes a gente não consegue dizer com exatidão, sabe? Então isso é muito importante até por conta da parceria, né? Então, às vezes, a mulher vem com preventivo alterado e ela questiona, mas o meu companheiro, meu esposo, não tá com nada, não tem nenhuma lesão. Então, nessas situações, né, a gente sabe que o parceiro ele pode ser um portador assintomático do vírus. Muitas vezes a gente não vai precisar fazer um tratamento específico, né? Mas é importante ser avaliado, ser examinado para que a gente procure alguma lesão clínica, né? Alguma verruga, algo que a gente precise realizar algum tratamento também. Legal. Bom, aí então a paciente foi lá, escolheu o Papai, você examinou, escolheu o Papai Nicolau, né? Levou lá no Artemis, né? A gente deu uma lesão. Então, a paciente tem uma lesão sugestiva de HPV, uma lesão pré-cancerosa do colo de útero. E aí, qual a conduta? O que você faz com essa paciente, né? Como que essa paciente vai ser conduzida aí, né? Para ela poder entender um pouco do que vai acontecer com ela. Então, em primeiro lugar, tranquilizar, né? Explicar, igual a gente conversou aqui, o que ele pode fazer, né? A gente precisa definir que tipo de lesão é essa, em primeiro ponto. Então, se ela é uma lesão de baixo grau, que seriam as verrugas de um modo geral, que elas não têm o potencial de evoluir para lesões mais graves. Então, nesses casos, a gente pode destruir essa lesão ou com calor, que seria com cautério, com a crioterapia, que é um jato frio que destrói, ou retirar e fazer uma biópsia, já até encaminhar para análise também é uma possibilidade. A gente tem alguns ácidos que a gente pode passar para essa lesão, até outras pomadinhas que estimulam o sistema imune, que são formas muito legais de tratamento, que a paciente também consegue fazer em casa. Agora, a gente tem as lesões, né, que são as alterações mesmo do preventivo no colo do útero, as lesões que têm potencial de evoluir para o câncer de colo de útero, que é o NIC2 e o NIC3, a gente tem que retirar essa lesão, né, para que a gente tira com uma margem, né, com um espaço de distância, para que ela consiga se curar disso. Então, só para você ter uma ideia, é um tratamento super simples, a gente faz com anestesia local, consegue fazer no consultório ou no ambulatório. Algumas vezes a gente vai optar por fazer esse procedimento no centro cirúrgico, mas é um procedimento relativamente simples, né? Que a paciente tem uma recuperação muito boa. E depois disso, a gente mantém um acompanhamento para descartar que isso voltou, né? Tem uma chance baixa de recorrência, então tem que acompanhar, não dá para desaparecer, né? E não voltar mais no médico. Mas é um tratamento que é relativamente simples, né? Comparando com todas as consequências já de um câncer de colo de útero. E daí o tratamento já vai para né? É muito mais complexo, a gente tem que estadiar, que é procurar se esse tumor se espalhou para outros lugares, que tamanho que tá, então muitas vezes não é mais cirúrgico. Então as lesões que são os NICs, né? As intraepiteliais, a fase pré-câncer, ela tem um tratamento muito simples e que a gente consegue muitas vezes curar a paciente com uma pequena cirurgia com anestesia local. Então, mesmo que venha alterado, né, a gente não tenha medo, a gente consegue resolver o problema com uma taxa muito pequena de complicações, o que é muito importante, sabe? Muito legal. Que bom. Eu acho que isso é uma das mensagens mais importantes dessa live, né, Mariana? Que a pessoa que faz o Papa Nicolau todo ano, né, ela não está livre de ter o vírus, de ter a lesão, mas ela com certeza vai diagnosticar cedo e vai se curar disso com tratamentos relativamente simples, né? Sim. E muito eficientes, né? Com certeza. Com certeza. E a gente costuma rastrear outras infecções sexualmente transmissíveis, então acaba fazendo uma avaliação completa também desse quadro. E é algo que cura realmente, né? São poucos os casos, são situações mais que a pessoa tem uma imunidade, uma imunossupressão, né? Uma imunidade mais difícil que elas acabam recorrendo, né? Então, na grande maioria das vezes, a gente tem a cura da lesão e depois a pessoa só volta para o rastreamento igual a população geral também. O nosso colega aqui, o Alessandro Postal, está comentando exatamente isso aqui na pergunta, falando para falar sobre a cura, né? Sobre a cura do HPV, né?
Então, a cura das lesões intraepiteliais, a gente fazendo o procedimento, o que a gente pode ser o CAF, né, com eletrocautério, com alta frequência, ou mesmo a frio, quando a gente faz com bisturi, a gente tem uma taxa de recidiva, que é voltar essa lesão, uma taxa muito baixa. Então, são poucos os casos em que isso acontece. E para as lesões, as verrugas também, né? Os principais fatores que a gente associa a pessoa não curar ou ter recorrência, ela pode pegar um novo vírus, né? Então, ter adquirir um novo vírus, um novo contato sexual, ou esse vírus ter uma recorrência. Então, uma das formas de a gente ver também é fazer o teste do HPV depois do tratamento, porque se essa paciente negativou para o HPV, a chance da lesão voltar ela é muito baixa, né? Na prática, traz uma informação muito importante para a gente, o teste negativo para HPV depois do procedimento. Legal, ó. A doutora Natália Colodeto, acho que você conhece essa daqui. É. Existe algum tratamento antiviral específico? A gente fala pro pessoal da família que quem não participar da live não vai ser excluído da família. Então, assim, é diferente do vírus do HIV, por exemplo, que é um outro vírus, uma outra infecção sexual que é muito conhecida. A gente não tem um tratamento antiviral específico ainda. A gente tem alguns em fase de estudo, né, que não são comercializados amplamente. Então, normalmente, no tratamento, principalmente das verrugas, a gente usa alguns indutores do sistema imune, né? Então, que vai ativar o teu sistema imune para destruir o vírus, mas não o antiviral que vai agir especificamente, né? Então, isso, se eu quisera eu, né, a gente poder falar assim, toma esse comprimido que você vai curar do vírus do HPV, para quem tem lesão ou para quem não tem, né? Então, isso a gente não tá nessa fase ainda. Espero que em breve. Uhum. Mas apesar de não ter um tratamento antiviral específico, existe a vacina, né, Mariana? Que vem com uma ideia muito interessante aí de reduzir, né, o câncer de colo de útero. Como está a vacinação no Brasil? Já temos dados aí de diminuição da incidência do vírus? Como é que está isso, essa questão da vacina? A vacina do Brasil, ela começou com uma adesão muito grande e depois a adesão foi caindo, assim. A gente não tem todos os dados para mostrar comprovadamente aqui no Brasil que teve já a queda do câncer por conta do período de tempo que a gente precisaria para isso. Mas na Austrália, que foi onde foi estudado para implementar a vacina numa população maior, isso já foi comprovado, né? A vacina, ela reduz tanto verruga genital quanto câncer de colo de útero. Então, acho que entrando na vacina, né, para a gente falar um pouco de prevenção, educação sexual em primeiro lugar, então falar sobre o uso do preservativo, então os nossos jovens, adolescentes entenderem, né, como que funciona a transmissão das infecções sexuais e quais são as consequências dela, né, que não é só, hoje em dia falava-se muito de gravidez e não explicava qual era o verdadeiro impacto de uma infecção sexual, né, e a vacina veio aí como algo sensacional, porque ela consegue prevenir, eu não vou falar a totalidade, mas quase que a totalidade das infecções pelo vírus do HPV, das lesões epiteliais cervicais e do câncer de colo de útero. Então, a principal vacina que é comercializada atualmente, que pega o vírus 16 e 18, que são os principais causadores de câncer de colo, e tem o 6 e o 11, que são os principais causadores das verrugas anogenitais. Então, essa vacina, a gente orienta sempre vacinar antes, né, da criança iniciar a atividade sexual, né, do adolescente. Mas ele também tem o seu efeito para quem já iniciou a vida sexual, porque às vezes essa pessoa não entrou em contato com esse tipo específico de vírus. E é interessante porque quando você pega o HPV, você não tem imunidade contra esse HPV, né, ou outros tipos de HPV. Já a vacina, ela consegue trazer essa imunidade, né? E às vezes até uma imunidade cruzada contra outros tipos de vírus. Então, a gente tem visto alguns casos, né, com outros tipos de vírus que não estão na vacina, né, principalmente nas mais jovens, quando a gente tem a oportunidade de pesquisar o HPV que está causando a lesão, às vezes já aparece um outro tipo, que era muito comum a gente ver sempre 16, 18, 16, 18, né? Agora pode mudar um pouquinho esse perfil, mas
com certeza daqui a alguns anos a gente não vai falar mais tanto disso, né? De câncer de colo de útero, eu acredito. Mas ainda a gente tem uma adesão muito baixa dos adolescentes na vacinação no SUS, né? Porque ela é uma vacina disponível em rede pública e aqui no Brasil a gente não tem uma adesão tão grande. Então o SUS disponibiliza a vacina para crianças e adolescentes meninas, né, de 9 a 14 anos e meninos de 11 a 14 anos gratuitamente em 2 doses. E normalmente vacina-se a primeira dose, daí tem uma perda aí de quase 60% para a segunda dose. Então a gente ainda tem que melhorar bastante em termos de saúde pública para a vacina, sabe? Eu acho que precisava ter mais campanhas, né? Relacionadas especificamente ao vírus HPV. Porque você vê, acho que há um ano e meio atrás, falou que se perdeu quase 4 milhões de doses de vacina de HPV por vencimento, por baixa procura da vacina, né? Então, você vê, né, um país que investe, né, dinheiro público numa vacina cara, né? E a população às vezes não dá a resposta, né? Eu acho que Mas falta também a gente como profissional, né? Então, orientar, porque nessa idade, não é uma idade que a criança às vezes costuma ir no médico, assim, mas orientar os pais, orientar a criança. No começo, eles fizeram as campanhas nas escolas. Então, teve até uma adesão da primeira dose, mas aí perdeu-se muito na segunda dose. Então, falta campanha pública, tem que bolar alguma estratégia para que a gente consiga captar essa criança, né, esse adolescente nessa fase aí, antes de iniciar a vida sexual. uhum. Agora um ponto importante, até o Pablo tocou nesse assunto aqui também, mas é um ponto importante, né? Você mesmo falou no começo da live que tem mais de 120 tipos de HPV e a vacina, ela protege contra 4 tipos, né? Então a vacina é importante, a gente tem que incentivar a vacinação, mas a pessoa tem que ter noção de que não é pelo fato de estar vacinada que ela não tem mais que fazer o preventivo, né? Com certeza. Porque tem outros vírus que também são oncogênicos, né? Eu acho que isso é muito importante ser falado, né, Mariana? Sim. A vacina, ela vai prevenir, a princípio, né, a transmissão com esses vírus. Às vezes ela consegue, por reação cruzada, pegar os outros tipos de vírus, né? Mas, na prática, tem muitos outros que estão sendo transmitidos, que podem fazer tanto as lesões de baixo grau, né, as verrugas genitais, quanto lesão de alto grau. Então, uma coisa não substitui a outra, né? A vacina vem para nos ajudar como aliado, mas tem que manter o rastreamento, né? Então, a consulta de rotina, a coleta do Papa Nicolau e a retirada de dúvidas frequentes em relação a isso, né? Tratamento de outras infecções sexuais. Então, a gente sabe que outras infecções sexuais, né? Então, às vezes, algum tipo de corrimento, inflamação no colo do útero também facilita a transmissão do vírus, né? Na hora do contato sexual. Então, isso seria mais mais uma forma de prevenção aí também, né? O tratamento das outras infecções. E lembrar que a vacina, tem muita gente que tem medo, né? Que eu acho que é importante comentar, que você falou, me lembrei agora, que a vacina não transmite a doença de forma alguma, né? Então, não transmite a doença, tem poucos efeitos colaterais. Então, o único principal motivo da gente não fazer a vacina ainda é gestante, porque não tem estudo, mas também não foi visto nenhum efeito colateral em mulheres grávidas em que a vacina foi aplicada. Então, acho que é algo para a gente investir aí, que é tanto a consulta de rotina, o acompanhamento regular, quanto a prevenção com a vacina. Acho que são as principais mensagens aí em relação ao vírus HPV. Com certeza. Aqui mais uma pergunta. Em qual idade as mulheres devem iniciar as consultas ao ginecologista? Essa é uma boa pergunta. Normalmente, eu oriento o início das consultas no início do desenvolvimento das características sexuais, né? Que seria o desenvolvimento dos seios, dos pelos da região genital, para que a gente consiga ver se esse desenvolvimento está se acontecendo de uma forma saudável, né? Avaliar o crescimento, né, de estatura, que é muito importante nessa idade, e já preparar esse adolescente para a próxima fase, que é o início da menstruação, para os relacionamentos, né, para os contatos íntimos, né? Às vezes hoje em dia a gente vê o início da atividade sexual de forma cada vez mais precoce, e nem sempre no colégio, na escola, isso é abordado. Então, seria como uma forma de educação, uma consulta também para educação sexual.
Então, no início desse desenvolvimento, a criança vai estar entre 9 e 10 anos, depende muito da criança, né? Mas já vale a pena e até para ela ir acostumando, né? Para criar esse hábito, criar essa liberdade com o médico, de ir tirando dúvidas e ficando à vontade para discutir esse tipo de assunto. Deixa eu só falar um negocinho, já estamos chegando aí no final da live, quase, né? Mas assim, falar uma coisa aqui que assim, quem chegou depois, né, ou quem vai ter que sair, essa live está sendo gravada, ela vai estar disponível aqui no Instagram, daqui a pouco, terminando a live, pode assistir aqui na página do Artemis, e amanhã essa live já vai estar no nosso canal do YouTube, né? Nós temos um canal lá, já tem mais de 55 lives, se eu não me engano, essa é a 58, 59, né? Sobre vários temas de saúde, temas médicos, né? Prevenção, sobre vários outros tipos de câncer também. Então, quem quiser acompanhar essa live amanhã, né, ou dali para frente no nosso canal, ou ver outras lives, outras informações que a gente disponibiliza, é só entrar lá no YouTube, digitar Artemis Laboratório, você vai poder estar vendo o nosso canal ali. Então, curte o nosso canal, assista as nossas lives, vocês vão estar sempre tendo a oportunidade de estar aprendendo coisas aí com vários profissionais que a gente sempre está convidando, né? Aí, o Fagner Cabreira aqui, eu acho que ele deve ter perdido uma parte, mas é interessante sempre falar nisso. Ele está falando da idade recomendável da vacina, ele pergunta se é antes dos 14 anos. Eu acho que é importante frisar isso novamente, Mariana. Então, o mais importante é lembrar que para o máximo de eficácia da vacina é iniciar antes da atividade sexual. Então, em bula, né, a vacina ela é recomendada para mulheres dos 9 aos 45 anos e é disponível na rede pública para meninas de 9 a 14 anos. Já para os homens, né, é disponível no SUS de 11 a 14 anos e em bula eles colocam de 9 a 26 anos. Na rede pública também a vacina é disponível para quem tem alguma doença oncológica, tem imunossupressão, seja por vírus de HIV ou por outras doenças, né, transplantes, enfim, também até os 45 anos, porque é uma população mais suscetível ao vírus HPV, ele conseguir driblar, né, esse sistema imune com mais facilidade e fazer lesões mais sérias, né, mais graves e evoluir para o câncer até de uma maneira mais fácil. Tá? Então, essa população tem acesso à vacina na rede pública até uma idade bem maior. Mas em bula são essas idades e tem disponível no SUS, que muita gente não sabe, né, que tem a vacina disponível no SUS também. Nosso país tem o maior serviço de vacinação pública do planeta, né? Nenhum país oferece tanta vacina de graça que nem o Brasil, né? E é uma política de Estado, né? Quer dizer, muda governo, nós somos recordistas em vacinação, né? Apesar da queda atual, né? Da cobertura vacinal, né? E que estamos tendo atualmente no país. Então, sempre falar da importância de levar as crianças para tomar vacina, manter a carteirinha de vacinação atualizada, né? Lá no nosso canal, lá, tem uma live muito legal que nós fizemos há umas 3 semanas atrás, se eu não me engano, umas 3 ou 4 semanas atrás, com a doutora Renata, infectologista, né? E o pessoal lá do Imunitas falando da vacinação. Então, se você quiser saber um pouquinho mais, vai lá, a gente fala bastante. Ficamos 1h10 falando só sobre vacina, calendário vacinal, importância da vacinação, né? Então, acho que é um tema realmente muito importante. Ô, Mariana, eu acho que uma coisa que a gente tem que falar aqui, eu acho que é frisar sobre essa questão, né, do câncer de colo de útero ser uma doença assintomática no início, né? E se a pessoa não fizer os exames e ela esperar ter sintoma, ela já vai ter uma lesão grave. Acho que isso é importante a gente comentar, né? Sim. Então, o câncer de colo de útero, no início, tanto na fase intraepitelial, né, que a gente chama de NIC, que é uma fase pré-câncer mesmo, que ela é completamente curativa, com o tratamento que a gente rastreia, consegue diagnosticar pelo preventivo, quanto na fase do câncer inicial, né, a gente não vai sentir absolutamente nada. Então, é muito comum,
é uma queixa bem frequente no consultório, as pessoas vêm com medo de câncer porque está com cólica, porque está com dor, mas esse câncer, normalmente, ele não dá nenhum tipo de sinal. Então, ele não costuma fazer dor, sangramento nas fases iniciais. Então, quando a mulher está sangrando, quando ela está tendo dor, ou quando ela está tendo algum outro sintoma, normalmente esse câncer ele já está numa fase com certeza invasiva e às vezes até numa fase que a gente não consegue fazer mais um tratamento cirúrgico de retirada, né? Então, a gente fazer esse diagnóstico precoce vai tanto a gente descobrir esse tumor numa fase mais inicial, em que a gente consiga fazer ainda um tratamento curativo, né? E não dá para esperar ter sintoma. Esse é um câncer completamente assintomático. Diferente de muitos outros tumores, né? Que a gente consegue notar com mais facilidade os sinais, né? Ou sintomas no início do quadro. Então, realmente, se a gente for esperar sangrar ou sentir alguma coisa, tá bem avançado. E aí você já vai ter todas as complicações, né, do câncer e a dificuldade de tratamento, né? E aí leva essa realidade que ainda morrem mais de 6 mil mulheres por ano no Brasil de câncer de colo de útero, né? Que não é uma realidade nos países desenvolvidos, né, Mariana? Não. O rastreamento é muito mais organizado. Então, aqui a gente não tem muitos programas que chamem as mulheres, né, para coleta de preventivo. É muito mais uma busca da paciente para a unidade de saúde ou para o serviço privado para fazer a coleta do preventivo do que algo organizado no sistema público, né? Então, até tem alguma outra campanha, às vezes, né, mas a gente perde muitas pacientes nesse tipo de rastreamento se a gente for comparar com os países desenvolvidos, em que tem uma qualidade, uma organização muito maior. Então, acho que essa é a principal diferença, porque o meio para fazer o exame e a tecnologia a gente tem, né? Então, teoricamente, não era para a gente ter tanto diagnóstico de câncer de colo mais no Brasil também. É. E é realmente um problema de comunicação, né? Porque disponibilidade tem, né? Você vai na rede pública, você consegue fazer um Papa Nicolau, né? Sim. A mulher quiser fazer um Papa Nicolau, ela consegue fazer, mesmo que ela não tenha um plano de saúde, não tenha condição de pagar, né? Sim. Infelizmente, é algo que a gente vê acontecendo mesmo. Então, um pouco por essa questão do estigma, né? Então, que o Pablo até comentou no começo da live, de ter medo, de ter vergonha. É muito parecido com o homem que não quer procurar urologista também. Mas é muito importante a gente reforçar que é um exame simples, né? Então, a gente consegue colher, não é algo que costuma ser dolorido, não é algo que costuma incomodar, né? Normalmente é um exame muito tranquilo. Então, o importante mesmo é a pessoa estar com alguém que ela confie, né? Se sentir à vontade, ter aquela conversa antes, a gente explicar como funciona o exame, para que você entenda o que vai acontecer, cada fase que vai acontecer, normalmente costuma ser muito tranquilo, né? Então, falando de mulher para mulher, a gente sabe que incomoda, mas que é algo necessário e que realmente pode livrar de muitas intercorrências lá na frente, de muitos problemas lá na frente. Então, realmente, o vírus do HPV, ele tem prevenção, né? A gente tem como fazer um diagnóstico precoce e tem tratamento. Antes, né, de ter uma complicação maior. Então, apesar de ser uma infecção muito séria, a gente tem todos os meios para diagnosticar e tratar. Mais uma pergunta aqui. Mulheres grávidas podem fazer o Papa Nicolau? Ai, ótima pergunta. Podem fazer o Papa Nicolau. A gente mantém até em muitas situações é uma oportunidade. Então, tem várias pacientes que não costumam colher o preventivo anualmente. E o momento da gestação a gente chama de um rastreio oportunístico aí. É um momento que às vezes essa mulher ela vai demorar para voltar no médico. Então, tá gestante, a gente não vai perder a oportunidade de colher o exame. A gente normalmente não faz a coleta com a escovinha ainda cervical, mas também não foi visto nenhum tipo de risco para a gestação fazer a coleta. O único cuidado que a gente tem é que se vier algum tipo de alteração no preventivo, em algumas situações, na colposcopia, a gente não vai biopsiar. A gente só vai olhar e aguardar o nascimento e reexaminar essa paciente depois. Porque tem alterações que são mais sérias, né? A gente vai ainda assim encaminhar para a colposcopia, que é o instrumento que a gente tem para fazer a biópsia no local adequado.
mas muitas vezes a gente vai só repetir o exame. Então, nesse meio tempo, ela já nem é mais gestante, né? Mas só na colposcopia que a gente tem um pouquinho mais de cuidado, caso tenha que biopsiar, tem algumas situações bem específicas. Mas, normalmente, é muito tranquilo, não causa dor, não causa sangramento, não aumenta de forma alguma risco de aborto ou de perda gestacional. Isso é muito importante a gente frisar. Uhum. E assim, a mulher, quando ela vai coletar, né, ela vai passar no ginecologista para coletar o exame de Papa Nicolau, ela tem que ter algum preparo, alguma coisa para colher o exame? Acho que é importante falar isso também. Sim, ótima pergunta também. Isso às vezes traz uns problemas de comunicação para a gente no consultório, né? Então, o momento ideal para a gente fazer a coleta do preventivo seria no meio do ciclo menstrual, na fase ovulatória, em que a secreção vaginal, todo o ambiente, digamos assim, vaginal está favorável, mas não é algo obrigatório, né? Os itens mais importantes, os pré-requisitos, né? É não ter tido relação sexual nas últimas, entre 48 a 72 horas antes do exame, não está, né, em sangramento menstrual, então não está sangrando, não está em vigência de uso de pomada vaginal ou algum tratamento, né, intravaginal, e também, né, não está com nenhuma infecção ativa. Então, normalmente, essas infecções, se a paciente está, a gente na hora do exame, examina e vê que está com algum tipo de corrimento, a gente faz o tratamento e depois retorna para a coleta do preventivo. Então, esses são os principais preparos. Não precisa estar depilada. Esse preparo é mais da gente para a gente, assim, no momento da consulta, mas não é nada que vai ser como um fator impeditivo mesmo. Uhum. Legal, muito bom, muito bom. Bom, estamos chegando no final da nossa live aí, né? Já quase uma hora a gente conversando, né? Então, falar aí para o pessoal que aqui no Artemis, né, nós somos um laboratório que fazemos toda essa parte dos exames relacionados, né, ao vírus HPV, tanto o Papa Nicolau tradicional, como o Papa Nicolau em meio líquido, né, tanto os exames de PCR, né, para detectar o vírus HPV, para subtipar o vírus HPV, e também as biópsias, né, peças cirúrgicas, né? Então, tudo que você tiver aí de exame relacionado a essa parte, aqui no Artemis nós fazemos, né? Eu tenho uma experiência aí de 20 anos trabalhando aí com diagnóstico, né, cito e anatomopatológico, né, das doenças do colo uterino. Então, dizer que estamos aí à disposição para fazer o atendimento para vocês aí, tanto aqui na Hilda Bergo Duarte, né, aqui perto do Pax Primavera, quanto lá no Medical Center também, né? Ó, tem mais uma pergunta aqui, vamos ver aqui. Ana Paula, 28. Uma mulher que teve NIC1, fez cauterização e já com 6 anos de preventivos com resultado negativo, pode ter parto normal? Com certeza, Ana, com certeza. Então, assim, qualquer tipo de lesão no colo uterino não contraindica o parto normal. A não ser que, né, eventualmente a paciente tenha um câncer de colo, que tem um alto risco de sangramento. Caso contrário, NIC1, NIC2, NIC3, né? Então, só para te dar um exemplo, se a paciente faz um diagnóstico de um NIC3, que é aquele que a gente tem que retirar para fazer o tratamento, durante a gravidez, a gente vai esperar ela ter o parto dela, seja o parto normal, o parto cesárea, né? Para depois fazer o tratamento. Então, uma das coisas que eu acho que eu não falei tanto, né, que é importante frisar, é um longo tempo de evolução, né? Então, são anos de evolução para que esse NIC vire o câncer. Então, a gente tem tempo hábil também para esperar durante o período gestacional. Então, nenhum tipo de NIC, ele vai contraindicar o parto normal, tá? Então, com certeza pode, sim. Normalmente, essas cauterizações, a gente só queima ali, né? Então, o corpo cicatriza muito rapidamente e é bem raro com que haja transmissão também. Isso a gente só contraindica o parto normal em caso de HPV, quando tem lesões na parte da vulva, né? Que é a parte externa ali, que obstruam o trajeto do bebê para o nascimento. Senão, a gente também pode manter o parto normal, porque a taxa de transmissão nesse tipo é muito baixa, tá? Então, fique bem tranquilo. Falando, já que ela falou de parto, mas acho que um outro ponto importante dizer também, né, é que ter tido HPV
ou tratado, né, ou ter a infecção, ou tratamento, também não impede a mulher de engravidar, né? Porque às vezes a pessoa também faz essa confusão. Ah, eu tive Sim, câncer, eu tive problema, não vou poder ter filho, não vou poder engravidar. Então, acho que isso também é uma coisa importante ser falado, Mariana. sim. É muito importante a gente esclarecer que esse tipo de infecção, ela não vai alterar em nada a nossa fertilidade. Então, você vai continuar ovulando normalmente todo mês, não vai atrapalhar a engravidar de forma alguma. Durante o tratamento para a lesão pré-invasiva, né, que é o NIC2, NIC3, a gente faz uma cirurgia que a gente tira uma tampinha ali do colo do útero, que é para retirar mesmo a lesão com uma margem de segurança, tá? E normalmente na retirada da tampinha, a gente tira um pedacinho do colo do útero. Então, um dos possíveis eventos aí que a gente pode ter de complicação a longo prazo dessa pequena cirurgia é diminuir um pouquinho o tamanho do colo do útero, né? E a mulher ter um risco aumentado de trabalho de parto prematuro, mas isso a incidência disso acontecer é muito, muito, muito baixa. Então, a gente não deixa de fazer esse tratamento por esse motivo. E caso essa mulher fique com o colo muito... Oi? Sumiu o som. Oi? Apareceu o Esse meu limite. finalzinho cortou. Esse finalzinho cortou. Se você puder É, repetir novamente. Cortou só esse finalzinho. tá, é que apareceu meu limite de redes sociais. Saiu. Ah, Deixa eu lembrar onde que eu tava. Ah, tá, da cirurgia. Então, assim, a gente consegue prevenir tudo isso, tá? Então, quando a mulher engravida, você conta, olha, eu fiz uma cirurgia, um CAF ou um cone, e daí a gente mede o teu colo do útero, e se ele for muito curto, a gente faz uma cirurgia chamada cerclagem, amarra para que esse colo ele não corra o risco de abrir antes do momento do trabalho de parto. Então, desde que a gente converse, tire a história certinho, tudo a gente consegue prevenir, né, esses riscos. E apesar, a chance disso acontecer é muito baixa, tá? A incidência dessas complicações, na maioria dos estudos, fica entre 2% a 5%. Então, a grande maioria engravida, não precisa fazer nenhum outro tipo de procedimento, entra em trabalho de parto no momento certo, né? Então, sem nenhuma complicação. legal. Muito bom. Ô, Mariana, então, ó, já estamos dando aí o nosso limite da nossa live, né? Não tem mais nenhuma pergunta aqui. Vamos já partir para a parte aí do nosso encerramento. Então, eu queria dizer assim, o pessoal que está ouvindo você aí, que às vezes está querendo te procurar, né? Aonde que você atende, onde que o pessoal te encontra, fala um pouquinho aí e passa aí o endereço, telefone, aonde que você está atendendo, por favor. Tá certo, gente. Fábio, obrigada pela oportunidade também. Eu queria te parabenizar por estar trazendo educação e conteúdo de qualidade aqui pelo Instagram e pelo convite para a live novamente, tá? Então, eu estou atendendo na Clínica dos IPs, atendo no ambulatório de especialidades do Hospital Evangélico, que todo mundo conhece, né? E no ambulatório de especialidades do Hospital do Coração. E vou deixar todos os contatos na minha bio, porque são muita coisa para eu falar aqui dos telefones, tá? Mas todos Legal, os meus contatos vocês me encontram pelo Instagram aqui também, na bio do Insta, tá? E legal. obrigada, gente, pelas perguntas, tá? Adorei a live também, pela participação de todos vocês. Fiquei Legal. divulgando um monte hoje, deu resultado. Fiz até... Não, foi muito, tivemos uma audiência muito boa hoje, bastante gente, né? Já deu pico aí de mais de 25, 30 pessoas assistindo a live ao mesmo tempo aí. Então, Mariana, muito obrigado mesmo. É muito interessante trocar ideia com, né, esses colegas da nova geração, né, que estão trazendo novidades aqui para a cidade, né? A gente já está entrando aí na segunda fase já da carreira médica, né? E é muito bom trocar ideia com colegas que estão realmente iniciando, trazendo novidades para a cidade, né? E isso é muito legal. Então, pessoal, eu queria dizer que nossas lives são todas as quintas-feiras, né? Mas semana que vem nós vamos fazer a live na quarta-feira, né? Porque na quinta-feira a colega a doutora Simone não vai poder. Então, segunda-feira, agora, dia 25, é o dia do endoscopista. Então, nós convidamos a doutora Simone, que é endoscopista lá da Gastroclínica. Nós vamos falar um pouquinho sobre a endoscopia, a importância de fazer a endoscopia, né? Sobre as lesões, né, que a endoscopia
permite diagnosticar. Então vai ser uma live muito interessante, né? Então quem puder assistir vai ser excepcionalmente na quarta-feira, não na quinta, tá? Mas no mesmo horário, 19 horas, na semana que vem, vamos estar divulgando aí, tá? E lembrando que no nosso canal do YouTube tem todas essas lives lá, inclusive essa daqui a partir de amanhã, tá? Então, não percam isso. Lembrando aí, então, hoje, né, do nosso recado final aí, da importância, né, da prevenção do vírus HPV, da prevenção do câncer de colo de útero, né, que é uma doença ainda muito comum, e se a gente não prevenir, a gente pode ter complicações graves. Então, né, realmente falar para as mulheres comparecerem anualmente no seu ginecologista, fazerem essa prevenção, porque isso realmente salva vidas e evita muitos problemas futuros, né? Então, Mariana, muito obrigado. Se quiser se despedir aí para a gente encerrar, por favor. Obrigada de novo, Fábio, pela oportunidade, pelo convite. Muito obrigada pela participação de todos. Fiquei muito feliz com as perguntas e com a participação. E uma excelente noite para todo mundo. E lembrar, né, consulta de rotina com o teu ginecologista faz diferença, ajuda a prevenir doença. Não só o câncer de colo, né? Tem outros cânceres que a gente acaba rastreando e procurando. E é muito importante esse segmento aí de rotina, tá? É isso. É aquela história, né? O ginecologista é um médico da mulher, né? Não é um médico do aparelho reprodutor da mulher, né? Então, ele cuida da saúde da mulher. Então, a mulher tem que ter essa consciência, né? Acho isso muito importante. A gente faz diagnóstico de várias coisas, diabetes, pressão alta, câncer de mama, câncer do aparelho digestivo também. Então, acaba interligando tudo. Acho que esse assunto do HPV é um dos mais importantes para a gente, mas acaba sendo abordado vários outros assuntos também na consulta. Então, esse acompanhamento é muito importante. A gente fala muito disso, a gente bate muito na mesma tecla, né, de manter o acompanhamento de rotina, porque realmente é muito importante. Ok. Então, Mariana, muito obrigado, tá? Um grande abraço, agradecer a toda a nossa audiência aí, tá? Semana que vem estaremos aí novamente numa outra live. Então, boa noite a todos, tá? E muito obrigado mais uma vez por essa excelente live. Um abraço. Abraço, tchau, tchau.